Olá pessoal, nesse vídeo nós iremos responder uma questão do ENAD de 2017, em que nessa questão nós iremos modelar o problema em termos de equações diferenciais e posteriormente encontrar a solução desse problema utilizando transformada de Laplace. A questão é a questão de número 12 do caderno de Engenharia Elétrica, que diz: de acordo com a lei de resfriamento de corpos, a taxa de variação da temperatura de um corpo em relação ao tempo é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura ambiente. Considere que T grande de T pequeno é a temperatura do corpo em função do tempo, A é a temperatura do ambiente, o T pequeno é o tempo e K é a constante de proporcionalidade. Neste contexto, o modelo matemático correspondente à lei de resfriamento de corpos e a função resultante de sua solução são dados, respectivamente, por... Então, nós iremos analisar esse problema, resolver e, por fim, veremos qual é o gabarito dessa questão. Inicialmente, iremos fazer uma breve análise. E a análise parte do pressuposto que eu colocarei um corpo dentro de um ambiente. Esse corpo começa com uma certa temperatura e a temperatura do ambiente é menor que a temperatura desse corpo. Então, o corpo ele irá resfriar, por isso lei de resfriamento dos corpos. Em que essa temperatura ambiente ela será considerada uma constante e será igual a A. A temperatura inicial do corpo eu vou considerar como sendo T0. Então, à medida que o tempo passa, essa temperatura ela vai caindo de T0 até que essa temperatura se iguala à temperatura ambiente. Então, nós poderemos modelar uma função da temperatura que vai caindo de T0 até que, em regime permanente, ela será igual à temperatura ambiente A. Podemos verificar nesse gráfico que a taxa de variação da temperatura, ou seja, esse gradiente, ele é negativo, porque a temperatura ela vai diminuindo. E ela é proporcional à diferença de temperatura do objeto para a temperatura do ambiente. E essa constante de proporcionalidade é dada por K. Então, nós podemos modelar esse sistema através dessa equação diferencial. Agora, nós iremos resolver essa equação diferencial utilizando a transformada de Laplace. Se nós aplicarmos aqui a propriedade distributiva nessa equação diferencial, nós iremos chegar nessa equação 1. Dessa equação 1, nós podemos aplicar a transformada de Laplace, em que aplicando a transformada de Laplace nesse primeiro membro, nós teremos S que multiplica T de S menos a temperatura inicial, pois a condição inicial ela não é nula. Igual, aí no segundo membro, menos K, que multiplica T de S, mais K, que multiplica A sobre S. Essa temperatura ambiente, pelo fato dela ser constante, nós iremos considerar como um degrau. E a transformada de um degrau de amplitude A será A sobre S. O próximo passo será agrupar no primeiro membro os termos que dependem de T de S e no segundo membro os termos que não dependem de T de S. Agrupando no primeiro membro os termos que dependem de T de S, nós teremos T de S que multiplica S mais K. Portanto, esse S mais K ele vai para o segundo membro dividindo. Com isso, T de S é igual a T0 sobre S mais K, mais K vezes A, dividido por S que multiplica S mais K. Esse termo T0 sobre S mais K é fácil de encontrar a transformada inversa de Laplace dele. Porém, esse outro termo nós precisamos aplicar o método da expansão em frações parciais. Expandindo esse termo em frações parciais, nós teremos que encontrar os resíduos alfa e beta. Dessa igualdade, nós podemos igualar os numeradores, que fica K vezes A igual a alfa, que multiplica S mais K, mais beta S. Considerando S igual a zero, nós temos que K vezes A vai ser igual a alfa vezes K, ou K alfa. Com isso, isolando alfa nessa igualdade, nós temos que o primeiro resíduo, alfa, é igual a A. Substituindo S agora por menos K, nós temos K vezes A no primeiro membro igual a menos K vezes beta. Isolando beta nessa igualdade, nós temos que beta é igual a menos A. Com isso, nós podemos agora reescrever T de S da seguinte forma. E T de S escrito da seguinte forma
nós poderemos agora agrupar esses dois termos, pois os denominadores são iguais. Com isso, t de S fica t de 0 menos A dividido por S mais K mais A sobre S. Agora nós podemos aplicar a transformada inversa de Laplace em cada fração parcial dessa. E aplicando a inversa de Laplace em cada fração parcial dessa, nós agora, em vez de termos t de S, nós teremos t de t, ou seja, em vez da temperatura estar em função da variável S, agora vai estar em função da variável tempo. E com isso, a temperatura em função do tempo será a diferença entre a temperatura inicial do objeto e a temperatura ambiente, vezes E elevado a menos kT, em que K é a constante de proporcionalidade, mais A. Portanto, o gabarito da questão é a letra A.